Segundo dia de debate, presente no futuro, o Liceu Pedro Nunes em Lisboa é palco para as reflexões da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Já começou, agora às 7 da tarde, a sessão de encerramento. Soares dos Santos fala neste momento. Vamos ouvir o Presidente da Fundação. Com o apreço pelo pensamento e o gosto da cultura. A televisão permite amplificar as perguntas que aqui foram lançadas e as aproximações às respostas que se cruzaram nestes dias e convidar todos para a reflexão e para o debate. Esta abertura, esta inclusão, que ainda nenhum outro meio permite tanto como a televisão, tem um valor inestimável. Queria também agradecer à equipe da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desde o António, à Marina, ao Zé, à Filipa e a todos quanto contribuíram, creio eu, para o sucesso deste encontro. Minhas senhoras e meus senhores, estamos hoje exatamente a 8 dias de distância das eleições legislativas na Alemanha. Um acontecimento que devemos acompanhar com especial atenção, na medida em que nos diz totalmente respeito. Ninguém duvida, ninguém pode duvidar, que, em última análise, o destino da Europa e, de certo modo, também de Portugal, se decidirá, em grande medida, em Berlim. O projeto da Europa chegou a uma bifurcação onde duas opções de caminho se lhe apresentam, a ruptura ou a integração. E agora? Para mim, a escolha é clara. Falo-vos como um europeísta convicto. Alguém que acredita firmemente na validade do projeto europeu, muito maior que o do euro, e que não desistiu do sonho de uma verdadeira integração política, económica e social da Europa. Chegou as duas grandes guerras do século XX. Chegou a Guerra Fria. É a altura de termos de descansar. E que culminaram nesta tragédia da Segunda Guerra Mundial. Esta catástrofe europeia, provocada pela Alemanha, a que se referia ainda há não 2 anos Helmut Schmidt, ex-chanceler alemão, num discurso em que lembrou, de forma desassombrada, as muitas vezes que a Alemanha fez sofrer os outros povos e os procurou subjugar à sua posição de poder. Para Schmidt, foi a desconfiança, muito realista, relativamente a um futuro desenvolvimento do poder da Alemanha, designadamente o económico, que justificou o início da integração europeia em 1950 com o Plano Schuman. Quem ainda não entendeu isto, falta-lhe a condição indispensável para solucionar o presente crise altamente precária da Europa, afirmou Helmut Schmidt com 90 anos, há 2 anos. De facto, o projeto europeu nasce enquanto projeto de paz, de unidade e de prosperidade. Pela mão de políticos e estadistas extraordinários, como Robert Schuman, Jean Monnet, Winston Churchill, um dos primeiros, depois da Segunda Guerra Mundial, a recuperar uma ideia que já vinha do século XIX, se criar os Estados Unidos da Europa. Como Konrad Adenauer, o primeiro chanceler da República Federal Alemã do pós-guerra, que eu tive o privilégio de ouvir na primeira pessoa quando vivi na Alemanha, e que foi um dos maiores agentes de mudança da história alemã e da Europa depois de 45, como Charles de Gaulle e tantos outros, mais e menos conhecidos, que projetaram a comunidade europeia como um espaço de união dos povos europeus. Homens visionários que perceberam então que a economia deveria ser posta ao serviço de uma visão política, que compreenderam que uma comunidade de interesses económicos geradora de prosperidade para os povos da Europa seria sempre o melhor seguro contra uma eventual nova tentação por parte da Alemanha. O seu sonho era solidário, fraterno, mas profundamente pragmático. Viam-se como fiéis depositários de um imenso património material e imaterial, que são os interesses e os valores civilizacionais europeus, e como guardiões do futuro de todo um continente. Falamos muito hoje da divisão entre países do Norte e do Sul. É uma divisão histórica, foi sempre assim. A grande e desoladora diferença é que nos faltam líderes do calibre dos que a Europa já teve.
Ao contrário do que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, hoje precisamos que seja a vontade política a salvar uma Europa enfraquecida e fraturada, economicamente frágil e assustadoramente envelhecida. No discurso perante o Congresso do SPD, no final de 2011, Helmut Schmidt alertava, e cito, em meados do século XXI, seremos provavelmente mais de 9 mil milhões de pessoas a viver na Terra, enquanto todas as nações europeias não ultrapassarão os 7%. Se queremos ter a esperança de nós, europeus, termos importância no mundo, então só o teremos em conjunto. Fim da citação. Em 1983, há exatamente 30 anos, Willy Brandt, que foi também chanceler da República Federal Alemã, perguntava: aproxima-se um novo século e com ele a perspectiva de uma nova civilização. Não poderíamos nós lançar as bases dessa nova comunidade com relações razoáveis entre todos os povos e nações e construir um mundo no qual partilha a justiça e a liberdade e a paz pudessem prevalecer? Fim de citação. É necessário, mais do que uma União Europeia, somos hoje a imagem viva de uma divisão europeia. É necessário mudar a política na Europa. Precisamos de mais justiça, mais solidariedade, mais democracia europeia. Os órgãos da União Europeia, da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, passando pelo Conselho Europeu e pelo Conselho de Ministros, têm contribuído muito pouco para a superação da crise da Europa. Desde logo que há falta de transparência e de comunicação sobre os seus modos de funcionamento, as suas agendas, as decisões que tomam e as consequências práticas desta. É tempo de as instituições europeias ganharem força, visibilidade política, capacidade de fazer cumprir o que está disposto nos tratados em vigor. E de por essa via determinarem o futuro próximo da zona do euro e, consequente, o destino da Europa. É que, apesar de toda a austeridade já imposta, os problemas do déficit no sul da Europa não estão a melhorar. O desemprego na zona euro está nos 2 dígitos. O desemprego de jovens já atingiu 1/4 da população. Há uma crescente evidência de um sofrimento social imenso. 10% das crianças gregas em idade escolar, por exemplo, vão para a escola com fome numa base regular. E não será, talvez, só na Grécia. Também é tempo de acabar de uma vez por todas com este estigma que nos reduz aos povos do sul da Europa a um conjunto de meros preguiçosos. Todos sabemos o quanto esta imagem que nos querem colar à pele é injusta e imerecida. Temos problemas estruturais de produtividade e crescimento. É verdade, temos. Somos preguiçosos e irresponsáveis? Não. Nunca fomos. É tempo de acabar com o egoísmo que tenta não reconhecer que os déficits de países como Portugal são também a outra face da moeda dos excedentes da Alemanha. Como Helmut Schmidt, do alto dos seus mais de 90 anos de idade, corajosamente reconhece, quando lembrava aos seus compatriotas, e cito, nós alemães também não conseguimos sozinhos a grande reconstrução e capacidade de produção das últimas 6 décadas. Elas não teriam sido possíveis sem a ajuda das potências vencedoras ocidentais, sem a nossa inclusão na comunidade europeia e na Aliança Atlântica, sem a ajuda dos nossos vizinhos, sem a mudança política na Europa do Leste e sem o fim da ditadura comunista. Nós, alemães, temos razões para estarmos gratos e, simultaneamente, temos a obrigação de nos mostrarmos dignos da solidariedade através da solidariedade com os nossos vizinhos. Fim de citação. Helmut Schmidt, 90 anos. A solidariedade passa hoje inevitavelmente pelo estímulo do crescimento. É que sem a criação de novos postos de trabalho, sem a criação de riqueza, nenhum Estado consegue verdadeiramente reequilibrar o seu orçamento. Como é possível crescer, seja onde for, quando ambos os setores, privados e públicos, estão a fazer cortes? A Europa é o maior parceiro comercial, quer dos Estados Unidos, quer da China. Somos 500 milhões de europeus no mundo que vêem emergir novas potências como a China, a Índia e o Brasil. Para ter relevância à escala mundial, a Europa precisa de uma verdadeira união.
da mesma forma que os Estados europeus, isoladamente, estariam condenados num mundo cada vez mais globalizado. Estou absolutamente convencido de que, enquanto Estado-nação, Portugal é viável dentro do projeto de uma Europa forte. Como se posiciona neste momento, neste cenário difícil, o meu Portugal, pequenino, desertificado e economicamente fragilizado? E agora, Portugal? Somos o país, agora toca a puxar, dos galões da história, da experiência e da sabedoria, e vamos pôr os pés ao caminho. Somos o país ocidental fisicamente mais próximo dos Estados Unidos, da América Latina e de África. Temos uma posição geoestratégica ímpar. Somos periferia de quê? Exatamente de quê? Basta de complexos de inferioridade. Chega de nos sentirmos machucados por tudo e por todos. Somos a nação da Europa com as mais antigas fronteiras definidas. Estima-se que até ao fim do século XXI os falantes da língua portuguesa serão 350 milhões, quase mais 100 milhões do que atualmente, dos quais a esmagadora maioria será brasileira. O Brasil é esse imenso país que a sabedoria portuguesa soube deixar como uma nação coesa, apesar da dimensão e das assimetrias, uma lição ligada pela língua e pela religião. É como deixamos em Angola e como deixamos noutros sítios. É indesmentível que existe nas línguas um potencial também económico que pode e deve ser explorado, como Portugal tem feito tão insuficientemente. Fala-se hoje muito da diplomacia económica, que aparentemente Portugal não tem, o que me deixa perplexo. Como se uma nação de exploradores e mercadores, como a nossa, que abriu novas rotas comerciais para o mundo, não tivesse, assim o queira para si mesmo, uma enorme experiência de relação com outros povos, inclusive nas zonas mais remotas do globo. Celebram-se exatamente este ano os 500 anos da chegada de Portugal à China, num país que note por Portugal admiração e respeito. Ainda esta semana tive um almoço com um senhor que conhece muitíssimo bem a China e que lamenta a ausência de Portugal na China, porque eles gostam de nós, verdadeiramente gostam de nós. Quando se enumeram as novas potências económicas, China, Índia e Brasil, não deixa de ser curioso que com todas estas noções Portugal tenha um passado em comum. Isto não interessa nada na nossa afirmação da Europa? Claro que interessa. Se queremos ganhar capacidade de influência numa Europa crescentemente integrada, é bom que voltemos aos livros da história para reaprendermos o que somos capazes. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom que ensinemos às nossas crianças o que significa ser europeu, porque isso é que é muito importante. O que é a Europa? Como funcionam as suas instituições? Quais são os direitos e os deveres do cidadão europeu? O Parlamento Europeu não pode continuar a ser, como é hoje, uma instituição remota e desconhecida por quase todos. É preciso ter a consciência de que a geração de europeus que viveu a Segunda Guerra Mundial e que por isso via no projeto Europa a melhor proteção para a paz está a desaparecer. E que para a esmagadora dos europeus, a Europa confunde-se com o seu mais ambicioso projeto, o euro, que está na situação que sabemos, com as consequências económicas e sociais que também sabemos. Se queremos que a ideia da Europa seja para os cidadãos europeus mais do que sofrimento e falhanço, temos de os fazer sentir, e sentir fortemente as vantagens de pertencer ao que ainda é o continente mais rico do planeta. E que tem de ser também o mais solidário. É urgente perceber que se o destino de Portugal passa inevitavelmente pela afirmação no espaço europeu, tem de saber fazer representar os seus interesses ao mais alto nível nos vários fóruns da Europa. Para tal, Portugal tem que investir na formação e preparação dos seus representantes, sejam eles governantes, militares, técnicos ou embaixadores. Têm que perceber o que é a globalização, têm que perceber o que é a Europa, têm que perceber que o mundo de hoje não é, de maneira nenhuma, o terreiro do passo. Têm de perceber de uma vez por todas
que os aparelhos partidários devem acabar imediatamente com a destruição contínua e sistemática da nossa administração pública, operada com nomeações políticas e amiguismos. Os espanhóis souberam formar os seus técnicos de administração no Colégio da Europa. Os ingleses têm uma administração pública de altíssima qualidade. Aqui uma que pulou. Portugal sempre teve bons funcionários públicos que a política baixa e os interesses partidários rasteiros se foram encarregando de eliminar ou mesmo de destruir. Chegou o tempo de em Portugal percebermos que a nossa capacidade de afirmação no mundo depende, em larga medida, das impressões que vamos deixando junto dos que contactam connosco, aos mais variados níveis e nas mais diversas áreas. Que a nossa reputação depende imensamente da preparação, do perfil, do nível de conhecimento e de cultura dos que escolhemos para nos representarem e para nos governarem. Percebemos, enfim, que a marca Portugal se constrói e se destrói todos os dias, um pouco por todo o mundo onde existem portugueses em relação com outros povos. Temos de começar por resolver o nosso problema da identidade. Saber quem somos, o que queremos ser, para depois desenharmos uma estratégia para lá chegar. Não temos tempo a perder. É fundamental revermos a nossa lei fundamental, a Constituição, e refletirmos todos, mas todos, com profundidade e seriedade, se a ideia da sociedade que nela se encerra é de considerarmos que mais nos capacita para assumirmos o nosso lugar no espaço europeu. Temos de olhar para a nossa cultura de falta de exigência, de escrutínio insuficiente, de desperdício e compreender que isto não é tudo o que somos. Para cumprirmos o nosso potencial como nação estratégica, europeia e atlântica, com nações amigas espalhadas pelo mundo, é prioritário que ataquemos o problema da nossa baixa autoestima e de nos permitirmos ganhar a confiança que assiste aos mais bem preparados. Mas, como hoje me parece certo que não merecemos o que hoje temos, é porque uma vida melhor está à frente de nossa espera. Vamos fazer com que os sacrifícios tenham valido a pena. Não vamos desistir. Vamos arregaçar as mangas, cerrar os dentes, fazer o trabalho de casa, em nome do futuro de Portugal e dos jovens portugueses. Pensando nas gerações que hão de vir, mas ainda no esforço dos nossos antepassados, para quem a vida também nunca foi fácil, mas que nem por isso deixaram vencer. Vamos a isso. Obrigados pela vossa atenção e bem-ajem por estarem aqui. Dos Santos, do Conselho de Fundadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sessão de encerramento deste segundo encontro presente no futuro Portugal Europeu. E agora, um discurso de incentivo às gerações vindouras e também à definição de um caminho de Portugal na Europa, com Alexandre Soares dos Santos a dizer que importa rever a Constituição do país, que Portugal tem de definir o rumo daquilo que quer ser e dos caminhos que quer trilhar, fazendo também alusões a algumas conquistas ao longo da história do país, com referência explícita aos 500 anos da chegada de Portugal à China. Alexandre Soares dos Santos a dizer que Portugal é viável numa Europa forte, com palavras que apontam também para as preocupações principais, não só no nosso país, como também na União Europeia, no caso do desemprego e o desemprego jovem. Alexandre Soares dos Santos fez também de referir, numa perspectiva internacional, palavras de vários líderes alemães e aludindo ao facto da importância das eleições legislativas da Alemanha na próxima semana também terem importância relativamente ao futuro de Portugal. Uma cultura de exigência é aquilo que este empresário pede também para os portugueses, que devem ajudar a construir um caminho para o país, depois de 25 anos de fundos estruturais comunitários atribuídos a Portugal. A marca Portugal, diz Alexandre Soares dos Santos, constrói-se e destrói-se todos os dias e é importante que seja definido um caminho. Ainda uma referência curiosa a esta questão da integração europeia, com Portugal
e o encontramento e o posicionamento do país na Europa. Alexandre Soares dos Santos a dizer que há também uma ideia que deve ser mudada e combatida, a de que a União Europeia, de que a Comissão Europeia, que o Parlamento Europeu, aliás, mais especificamente o Parlamento Europeu, é uma instituição remota e praticamente desconhecida e que isso deve mudar. As palavras mais importantes de Alexandre Soares dos Santos no final desta edição Portugal Europeu e agora, o segundo encontro presente no futuro no Liceu Pedro Nunes, com ampla cobertura da TV24, quer ontem, quer também durante o dia de hoje. Recordo que a maioria destes debates e destes plenários podem ser vistos em breve na TV24. Estamos a falar de uma iniciativa que contou com 86 oradores, 13 moderadores, 5 plenários e também com uma requalificação do Governo Sombra, que pode ser visto hoje a partir das 11 da noite na TV24, com João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Por aqui, durante 2 dias, estivemos com pensadores de várias áreas profissionais e também de várias nacionalidades a olhar para Portugal na Europa, para a Europa no mundo e também para a Europa enquanto comunidade política. Importa definir que caminhos para o país e também para esta União Europeia. Ideias que foram aqui ponderadas, analisadas e que mereceram reflexão durante 2 dias e que a TV24 esteve a acompanhar. Ideias assentes e como ponto de partida a terem o estudo elaborado pelo economista Augusto Mateus, 25 anos de fundos comunitários atribuídos a Portugal. Foram 85 mil milhões de euros que chegaram a Portugal durante mais de 2 décadas e que ainda podem e devem servir de base para a definição